Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, estamos na segunda semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, no Evangelho de Mateus, do capítulo 23, versículos 1 a 12, Jesus, amados irmãos, denuncia a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, pois eles amarram, diz o próprio Jesus, pesados fardos nos ombros do povo, mas eles mesmos não estão dispostos a tocar nem sequer com um dedo. Por isso, amados irmãos de Jesus, eles não entrarão no reino dos céus. Compreendamos, amados irmãos, o reino dos céus não será conquistado por muitas palavras. Jesus fala que não são as muitas palavras que fazem com que Deus nos ouça. Mas a gente tem que lembrar, amados irmãos, aquilo que a Escritura nos diz. A oração do justo vai às nuvens, a oração do humilde atravessa as nuvens. Mas por quê? Porque lembre, o justo, pede aquilo que ele merece. Mas o humilde, amados irmãos, ele pede aquilo que Deus tem para dar a ele. Ou seja, ele pede aquilo que Deus tem de melhor. E é claro, ele não vai pedir o que ele merece, ele vai pedir o que ele precisa. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que perceber também isto, Como eu já falei, não iremos conquistar as graças de Deus por causa das nossas muitas palavras, mas sim por causa do nosso testemunho de vida. Ou seja, a gente não vai pedir o que quer, a gente vai pedir aquilo que a gente precisa. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos ter coerência, sermos homens e mulheres de palavra, ou seja, pessoas de oração, ou que seja, orar mais ação. O orar, lembrem, é aquilo que eu falo. A ação é aquilo que eu faço. Então, a pessoa que de oração é aquela que reza o que faz e faz o que reza. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida à obediência à lei do amor. Vejam, Jesus não está convidando a gente a seguir a lei, A lei no sentido mosaica, mas a lei do amor. Porque diz o próprio Jesus, quem ama, cumpre toda a lei e os profetas. Mas, pelo contrário, amados irmãos, quem não consegue amar,
não vai conseguir viver a lei. E assim, amados irmãos, somos chamados a retornar à primeira lei. Lembrem? A primeira lei, que é a lei do amor. Lembra que foi que Deus disse a Adão, né? Ó, Adão recebeu a ordem de cuidar, né? De dar nome à criação, né? E quando a gente cuida e quando a gente dá nome, a gente gera vínculo, né? A gente gera vínculo e, é claro, esse amor, amados irmãos, é justamente aquilo que faz a gente... vamos só recordar, por exemplo, a Lei Maria da Penha. O que é a Lei Maria da Penha, né? Os casais estavam se agredindo, então surgiu a Lei Maria da Penha. Vamos imaginar também os nossos idosos, eles estavam sendo abandonados pelos seus familiares, então surgiu o Estatuto do Idoso. As nossas crianças estavam sendo agredidas pelos adultos, ou até pelos próprios pais, ou pessoas da família, ou até estranhos. Aí criou-se o Estatuto da Criança. Vejam, o que é que estava faltando nesses três casos? No caso dos casais, dos idosos e das crianças, estava faltando o amor. E Jesus nos convida justamente isso. Por quê? Porque quem ama cumpre toda a lei. Então é isso, amados irmãos. Devemos retornar à primeira lei. Não aquela lei que nos obriga a fazer o bem, mas a lei do amor, que nos chama, como diz o próprio Jesus, a fazer o bem sem olhar a quem. E, é claro, irmãos e irmãs, né? Quem ama, já dissemos, cumpre a lei e os profetas. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.